Efésios capítulo 5. Obrigada. Efésios 5. E mais uma vez o Senhor está, como sempre, falando em unidade. O irmão Jaime abriu o culto, ministrou sobre sermos imitadores de Cristo. E nós também vamos dar continuidade. O capítulo 5 e o capítulo 6 de Efésios é o resumo do manual de instrução que Deus nos deu para a nossa vida diária. Como nós devemos nos comportar, quais as escolhas que temos de fazer, primeiro como pessoas, no nosso individual, na nossa singularidade, no nosso relacionamento pessoal com Ele. E nós vamos falar sobre isso e a sequência. Vamos iniciar, então. Efésios capítulo 5, versículo 1 diz assim: Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Amém? Podem tomar assento? Então, esse capítulo abre e Paulo nos diz: portanto, sejam imitadores de Deus. Nada do que o Senhor nos pede para que nós façamos em sua palavra, Ele não fez primeiro. Nada do que é solicitado que nós façamos para ter uma vida de intimidade com Ele, uma vida que agrade a Ele, Ele não tenha feito. Jesus não tenha feito e não tenha dado exemplo para nós. Exemplo de uma pessoa que era Deus. E que achou que não era importante o suficiente reter essa posição de Deus. Em Filipenses capítulo 2, se eu não me engano, fala isso. Que ele achou que não era importante, que não era necessário reter essa posição, esse lugar que ele ocupava. Ele estava no alto e sublime trono, à direita do Pai, com o Espírito Santo, recebendo adoração 24 horas por dia, dos anjos, uma adoração santa, limpa, de aroma agradável. E ele achou que isso não era importante reter a qualquer custo. E ele abriu mão dessa posição de Deus para vir para a terra. Ele se sujeitou a pais humanos, terrenos. Ele se sujeitou a nascer como um bebê em uma família pobre, humilde, a passar por todos os processos. Ele se sujeitou a ser servo, a ser visto como maldito, que era a pior posição que existia naquele tempo, a pior coisa que uma pessoa fizesse na vida. Pense hoje, uma pessoa assim que a gente olha, e não deveria também, porque não cabe a nós o juízo, né? Mas pense na pessoa que você mais teria repugnância por um ato horrível que fez, um pedófilo, um abusador, alguém que matou os pais, que é o que nós temos visto. E naquele tempo, a pior coisa que existia era quando uma pessoa era pregada na cruz. Aquilo era um sinal de que ela era o lixo, a escória da sociedade. E um Deus se sujeitou a esse papel. Primeiro por amor ao Pai, depois por amor a nós. E a palavra ainda diz que Deus se agradou em moê-lo.
E para quem não conhece o Pai, vai olhar e vai pensar, mas que Deus mais macabro é esse? Que se agrada de moer a carne do próprio Filho. Está escrito exatamente isso, que Ele se agradou em moer a carne de Jesus. Quando você pega um pedaço de carne, você põe no moedor e você põe num triturador, sai pedaços. E foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. Com as chibatadas, eles arrancavam pedaços. E por que o Senhor se agradou desse sacrifício que foi aroma agradável a Deus? Porque Ele sabia que essa renúncia e esse sacrifício trariam um retorno, cumpririam a promessa e o propósito, e salvariam a todos nós e a todos aqueles que crescem nesse sacrifício. Ele sabia do que viria depois. Ele sabia que aquele momento de extrema dor e angústia resultaria em hoje Jesus ressurreto, que vai estar lá na Nova Jerusalém, que todas as coisas estão debaixo dos pés dele, que todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará. Os demônios se dobrarão os seus joelhos diante dele. É porque o Senhor vê além das circunstâncias. E a nossa visão muitas vezes é limitada. Então nós retemos e retemos e não entregamos. E não é isso que o Senhor está nos pedindo. Nessa noite Ele está pedindo: entregue. Pare de reter. Seja como Jesus, que entregou tudo. Amém? Na sequência, Ele diz ali, né? Sejam imitadores de Deus. Jesus disse lá em João 8,38 que Ele fazia e falava o que Ele tinha visto o Pai fazer. Então, hoje, quando nós olhamos para os nossos filhos, eu olho para o Arthurzinho e eu vejo muito do Hermes nele. Muito, muito. Hermes é o meu esposo, para quem não conhece. Eu olho para a Lavínia e muitas vezes eu vejo muito de mim nela, as atitudes dela. E o pior, eu já cheguei na fase que agora eu estou fazendo as coisas e que nem a minha mãe fazia. Então, isso é sinal que a idade está chegando, né? Chegou. E é isso. Então, nós vamos imitar a Deus, porque Ele é o nosso Pai, e porque nós conhecemos, porque nós temos relacionamento. Senão, a gente não consegue, a gente vai imitar o quê, se a gente não conhece? E os pais, os filhos, eles vão imitando os pais. Os pais são a referência dos filhos. As mães são as referências. As crianças olham, observam e elas fazem o que? Elas reproduzem. Então, nós, como crianças, quando nos achegamos e depois quando vamos nos amadurecendo no caminhar com o Senhor, precisamos olhar para Ele atentos e replicar o que Ele fez. Replicar o que Jesus fez no nosso dia a dia. Então, na sequência, o que Ele pede primeiro para que nós, no nosso individual, como pessoas... Deixa eu abrir um parênteses aqui. Muitas vezes, como o irmão Jaime comentou, nós entregamos ou não estamos entregando petições ao Senhor. Ai, Deus, eu quero que o meu marido mude. Ai, eu quero que o meu casamento melhore. Ai, porque os meus filhos, Senhor, ministra no coração dos meus filhos. Ministra no coração do meu chefe. E aí a gente vai apresentando. E é isso mesmo que nós temos que fazer. Só que a carta aqui, ele começa falando, não do marido, ele vai falar do marido, da esposa, dos filhos, dos chefes. Mas primeiro ele fala do indivíduo, do pessoal. Porque muitas vezes a mudança que precisa acontecer lá na nossa casa, ela vai ter que começar pela gente. Porque quem entendeu primeiro
O pastor Carlos ministrou isso uma vez para mim, eu nunca mais esqueci. Porque eu estava brava, que eu tinha entendido uma coisa, e eu queria que o Hermes fizesse, ele não tinha entendido, e daí estava daquele jeito. E o pastor falou para mim, quem entende primeiro, obedece primeiro. Você entendeu, você vai obedecer. E eu, mas como? Ele está errado? Ele falou, não, você que está errado, você já entendeu e você não está fazendo? Tá bom. Então, muitas vezes, a mudança no casamento vai acontecer quando eu mudar. A mudança dos filhos acontece quando os pais mudam. Eu e o Hermes chegamos aqui nessa igreja, estamos aqui hoje, porque a gente foi fazer um curso pela EAV. Como criar seus filhos, porque eu queria dar um jeito na Lavínia. Só tinha ela naquela época. Eu queria dar um jeito na Lavínia, e daí fazendo o curso eu descobri que era o pai e a mãe que precisava tomar jeito na vida. E foi verdade, a partir do momento que o pai e a mãe mudou, a filha mudou. Então, é em nós primeiros, amados. É em nós. É em nós. Versículo 3. Que a imoralidade sexual e toda a impureza ou avareza, entre parênteses, a avareza é idolatria também, não sejam nem sequer mencionadas entre vocês. Não é nem que é para praticar, não pode praticar, e que não é para ser mencionada. Pode nem falar sobre isso. Como convém a santos. Quem é o santo? É o que tem poder? É o que opera milagres? É a pessoa que vem aqui, que fala e que põe a mão e sai andando? Não, gente. Santos são as pessoas que foram separadas. Então, não tem como eu seguir uma vida com Jesus e eu continuar com os meus velhos hábitos ao longo de toda a minha caminhada. E também não tem como eu vir e eu querer que eu tenha uma vida tudo estrupiada e que o Senhor estala os dedos e tudo se ajeita. Não é assim. É um passo de cada vez, de glória em glória, um dia de cada vez. Mas a gente também não pode ficar parado, estagnado. A gente tem que começar a andar nessa caminhada. Então, não usem linguagem grosseira. Não digam coisas tolas, nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graça. Fiquem sabendo disso. Nenhuma pessoa imoral, impura, avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência, por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. O primeiro tratamento começa com a imoralidade sexual. E muitas vezes você pode pensar assim, não, mas eu não cometo imoralidade sexual porque eu estou casado. Eu só pratico o ato sexual com meu cônjuge. Mas e os filmes que tem visto? O que você tem olhado? Às vezes até passou uma propaganda, está passando lá no canal de TV uma propaganda do Dia dos Namorados, a mulher está totalmente de lingerie. Passando 3 horas da tarde, no comercial, eu olhei aquilo e falei, meu Deus, o que é isso? Perdeu-se o pudor totalmente, 3 horas da tarde, a mulher de lingerie. E está difícil mesmo, às vezes a gente põe um filme que não tem nada a ver. E no meio do filme, está uma cena normal. No meio do filme, pá! Está um casal lá. E aí, o que a gente faz? A gente passa para frente? Ou a gente aproveita que já está passando ali? Eu não sabia. Tipo, Arão lá, Moisés, eu joguei esses negócios aí, fiz esses bezerros e saiu.
É isso que a gente está fazendo? Ou quando a gente detecta algo que é errado, como a palavra diz em Provérbios. O prudente, o sábio, o justo vê algo que é errado e ele desvia. O tolo vê o negócio errado e continua. Não, porque isso aí nunca me afetou. Eu nunca tive problema com pornografia. Amados, a gente não é confiável. O nosso coração é enganoso. Ah, eu nunca tive problema com bebida, então eu posso ir em qualquer lugar que tem bebida. Amados, o maligno é traiçoeiro. E talvez aquilo que você nunca teve problema, se você estiver no local, sempre indo, está ali, quando vê uma hora, você está num dia mal, que ele chega e vai ser aonde você pode cair. Seja prudente. Evite o caminho mau. E da sua boca tem saído o quê? Tem saído palavras agradáveis? Tem saído palavras amorosas? Tem saído palavras que edificam? A palavra diz que a nossa boca, a nossa língua não pode gerar duas fontes. Ou é água doce ou é água amarga. Ou você tem uma boca que gera vida, ou você tem uma boca que gera morte. O que você tem gerado para a sua vida? Não, porque isso aqui não tem mais jeito mesmo, porque o meu marido nunca mais vai mudar. Não, porque isso aqui, ó, não adianta nem, eu já até larguei mão, esquece para lá, aquele lá nunca vai vir para a igreja. Aquele lá também não dá certo, porque isso aqui é uma porcaria, só quebra, só dá problema. O que o Senhor falou para o profeta? No vale de ossos secos. Fale e gere vida aonde não tinha vida. A nossa boca precisa gerar vida na nossa vida e na vida das pessoas que estão ao nosso redor. E eu falo isso como uma mulher que muito tempo, sendo tola, não soube gerar vida com a minha boca. Vida no meu casamento, vida com o meu marido, nos meus relacionamentos, com os meus filhos. Mas o Senhor, dia a dia, tem me tratado nisso. Dia a dia, tem me ensinado a profetizar. A falar, não, é uma bênção. Nossa, irmã, você nunca, né? Claro que fala. Às vezes escapa, às vezes a luzinha está lá. Mas aí a gente já se arrepende, já se conserta e já volta para o caminho. Palavrão. Gente, é muito feio. É muito feio. O que tem que ter na nossa boca? Palavras de bênção. O que a gente escutou antes? Pensem nas coisas do alto, nas coisas boas, nas coisas que são virtude. Se você está falando coisa ruim, é porque você está pensando em coisa ruim. Porque a boca fala do que o coração está cheio, e o coração está cheio do que a gente pensa. Às vezes você está ótima, está bem, o maligno olha e larga lá um dardo inflamado. Pô, caiu. Aquilo começa uma fumacinha, e você começa a pensar naquilo. É só comigo? Aí você pensa, aí você vai alimentando aquele pensamento, já vai vir outro, mas aconteceu isso, mas daí você vai acontecer aquilo, porque daí eu já vou fazer aquilo. Quando você vê, você já está com raiva da pessoa, o marido chega em casa, você já está rosnando para ele, os filhos, e nem aconteceu nada. Foi um pensamento que encheu a sua boca de morte. Cuidado, amados, nós precisamos ter. Deixa eu ver se eu não deixei nada para trás aqui. Não se deixe enganar por palavras vazias. Filtra o que você está ouvindo. Para quem que você tem emprestado seus ouvidos, seu coração? Tem fundamento? Essa pessoa está ministrando e está falando conforme o que está escrito na palavra? Não sei. Por que não sabe? Porque não está lendo o suficiente? Eu lembro uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu entrei aqui nessa igreja. O pastor Carlos falava culto após culto, culto após culto. Até hoje ele ensina. Todo mundo que está aqui já ouviu ele falando isso aqui para nós. Leiam a palavra. Escutem. Estudem. Porque quando vier alguém
A palavra mesmo diz isso. Quando vier alguém com astúcia no falar, você vai ter discernimento no Senhor para falar, não, isso aqui condiz com o que a palavra diz. Não, isso aqui não condiz. Eu não aceito, eu não pego isso para mim. Até mesmo, gente, dentro da igreja evangélica. Até mesmo com profetada que dá por aí. Cuidado com as palavras que você recebe de pessoas que se dizem que vêm em nome de Deus. Cuidado. Cuidado. Porque a palavra diz que Satanás se transfigura. Que Satanás ele se disfarça de anjo de luz para enganar os que creem. Não é os que não crê. Ele se disfarça para enganar os que creem. Na sequência, viver como os filhos da luz, ali no 8 está dizendo. Os príncipes, as princesas, né, as meninas, principalmente quando a gente era pequena, a gente tinha vontade de ser princesa, né? Porque eu queria ser uma princesa. Mal sabe a gente o que as princesas precisam passar. Os protocolos que elas precisam seguir. A falta de liberdade que elas têm, que nós temos de ir e vir. Você pode ir em qualquer lugar. Fazer o que você quiser. Elas vivem como dentro de uma gaiolinha, muitas vezes. Mas é necessário para o papel que elas... É o preço que elas estão pagando pelo lugar que elas ocupam. É justo. Um presidente, uma pessoa que está em um cargo de autoridade, ela precisa se portar de determinada maneira, jus com o cargo que ela exerce, que ela ocupa. Nós, como filhos de Deus, precisamos nos comportar como tais. A gente não pode se comportar como filhos de Satanás. Nós estamos representando o nome de Deus. A palavra fala assim, e muitos falam mal de mim. Deus falando isso. E muitos falam mal de mim. Pela forma como vocês agem e se comportam. Amados, cuidado quando a gente põe aqueles adesivos no carro, quando a gente anda com camiseta de Jesus, quando a gente fica postando um monte de coisa no Instagram, e aí a gente vai no mercado, a gente não dá seta para entrar, a gente briga no trânsito, a gente corta a fila no banco. Ih, tem gente se olhando aí. Amados, cuidado. Ainda vamos falar assim... não é honesto nos negócios. Aí fala, qual que é a frase que fala? Só podia ser crente. E ainda tem razão o povo de falar um negócio desse muitas vezes. Cuidado. A gente não pode ter aquela síndrome de Mefibosete, que ele era príncipe. Ele era príncipe. E todos nós aqui que aceitamos Jesus, somos príncipes e princesas do Senhor. Somos filhas do rei, filhos do rei. E Mefibosete era filho do rei, que depois deixou de ser, mas ele tinha o lugar dele de príncipe, ele não deixou de ser príncipe. Mas por ele ter vivido muitos anos na rua, quando ele foi levado de volta para o palácio, ele não conseguia... Ele olhava, ele chegava diante de Davi, ele estava na mesa do rei, e Davi falava, vem, e ele falava, mas eu sou um cachorro morto. Não, amado, você não é um cachorro morto. Você é filho do rei, do Deus Altíssimo, do Senhor dos Exércitos. Esse é o seu pai. Se comporte como tal. Versículo 11. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Por isso que se diz, desperte, você que está dormindo. Levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. O Senhor está falando, desperte, se posicione. Amados, ser briguento,
Sair arrumando contenda com todo mundo é pecado? É. Mas ser omisso também é. Omissão também é pecado. Omissão também fere ao Senhor. Porque muitas vezes, para não desagradar as pessoas, a gente desagrada a Deus. Com muita facilidade, inclusive. Você está vendo que o negócio está errado. E realmente, gente, tem coisas que não é da nossa conta, tá? Eu me intrometi em muita coisa que não era da minha conta, levei muito na orelha, mas aprendi. Só que, ao mesmo tempo, eu aprendi também, quando é necessário eu me posicionar, sim. E muitas vezes a gente não se posiciona porque a gente não quer arrumar treta com as pessoas. Porque a gente não quer ser o chato, porque a gente quer ficar de bem com todo mundo, porque afinal de contas eu sou cristã. Num tempo eu sofri muito com isso, porque eu fui dos extremos para os extremos. Antes eu queria resolver tudo de todo mundo, depois eu não queria mais problema com ninguém. Então eu abaixava a cabeça, ficava quietinho, não falava nada. E o Espírito Santo aqui, ó. Você não falou? Você sabe, eu já te falei, isso aqui veio até você e você não fez nada. Você tem culpa no pecado deles também. Omissão é pecado, amados. Se posicionem, ele falou aqui, ó. Tratem de reprovar essas coisas. Desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos. Nós não podemos ser filhos mortos. Precisamos ser filhos vivos. Vivos. E Cristo o iluminará. Vamos para a sequência. Isso aqui dava um seminário, hein? Dava um seminário. Cinco, 15. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Como têm sido os seus dias? Você tem buscado procurar saber qual é a vontade do Senhor para a sua vida? O que Ele quer que você faça no seu dia? Ou você vai pegando um monte de coisa para fazer, sem perguntar para Ele qual é a vontade dEle? O que Ele quer que você faça? Quando você assume responsabilidades, mesmo que sejam coisas boas, mesmo que seja no reino, mesmo que sejam cargos dentro da igreja, mesmo que sejam coisas que vão edificar o reino, não vão edificar se não estiver debaixo do que o Senhor tem para a sua vida. Porque você não vai frutificar. Você vai parar, você vai pesar, e isso vai ser ruim para você e para as pessoas que estão ali também. Ore. Peça para Deus, Senhor, o Senhor quer que eu faça isso? O que o Senhor quer que eu faça? Busque conhecer qual é a vontade do Senhor. Porque muitas vezes para a minha vida, Ele tem uma coisa. E para a vida da minha filha, Ele já vai ter outra, totalmente diferente. Busquemos conhecer qual é a vontade do Senhor. Olhe como você tem conduzido a sua vida. Às vezes, no ímpeto de resolver as coisas, a gente acaba tomando decisões erradas. No tempo errado, do jeito errado. E o que é certo, feito do jeito errado, é errado. Busquemos conhecer qual é a vontade do Senhor. Tendo cuidado como nós vivemos. Porque a palavra diz que existe uma nuvem de testemunhas ao nosso derredor. E eu já vivi isso na minha vida. Quando eu decidi obedecer ao Senhor, e foi um sacrifício, não é porque eu queria não, tá? Eu não queria, inclusive eu relutei, eu chorei, eu esperneei, eu quase morri para mim parar de trabalhar fora, entregar o concurso que eu tinha me matado na faculdade. Entrei na faculdade e pedi para o Senhor, não. Fiz concurso público, pedi para o Senhor, não. Eu fui falar com Ele só quando era para mim assumir o concurso. Senhor, qual lugar que o Senhor quer que eu esteja? Ele falou, em casa. E eu quase morri do coração.
E aí eu fui para minha casa e eu fui cuidar do meu lar e tinha muita gente ao meu redor que olhava e falava assim, mas pensa numa mulher tonga. Pensa, é tonga mesmo, tonga. A tonta lá. As diretoras da escola foram lá na minha casa, porque você não pode fazer isso. Você está louca? O que você tem na sua cabeça? E tô eu lá, e lava, e passa, e cozinha, e faz comida, e vai, e sobe, e desce. E muita gente torcendo o nariz para mim. E hoje tem muita mulher que me procura. Como é que eu faço lá na minha casa? Eu olho para a sua família, funcionou, deu certo, restaurou. Como que eu faço? Porque eu também quero isso para minha casa. Às vezes, quando você se posicionar para obedecer, vai ter muita gente que vai apontar. A nuvem de testemunha no começo aponta, porque o seu posicionamento de obedecer vai afrontar quem não está em obediência. E eu chegava e eu chorava, lembra, pastor? Eu chorava. Oh, pastor, me falaram isso. Ele falava, vai, filha, não se afrouxa, continua. E deu certo, amados. Deu certo. E a vontade do Senhor foi muito melhor do que a minha que eu tinha para mim. Muito melhor. E hoje, de todo o meu coração, eu agradeço todo dia. Ai, por cuidar da minha casa, por cuidar da minha família, por fazer aquelas 35 mil marmitas, por lavar os potinhos que vem depois, por tudo. Sou muito grata ao Senhor. Mas foi um processo. Agora, mulherada, se segura aí no banco. Que agora o negócio vai pegar. Então, até agora, falou do quê? Do nosso pessoal, do nosso individual. E agora, a gente vai começar a falar do casamento. Na minha Bíblia está escrito assim, ó, o lar cristão. Como é o lar? Marido e mulher. Então, mulherada, primeiro vem na nossa orelha. Prepara, ripa na chulipa. 21. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Então, aqui primeiro. A gente só vai conseguir fazer qualquer coisa que seja certa e que agrade ao Senhor se a gente primeiro tiver temor ao nome dEle. Porque o temor ao nome dEle é o princípio da sabedoria. E muitas vezes nós até temos o conhecimento de como as coisas funcionam. Mas a gente não tem a sabedoria para aplicar. E é o temor do Senhor. É temer o nome dEle. É amar Ele, é respeitar Ele, que vai motivar o nosso coração a obedecer. Eu tinha muito temor ao Senhor. E eu falo isso, hoje mas quando eu optei em abrir mão de mim, pela minha família, não foi pela minha família. Foi por amor ao Senhor. E eu chorava. E aí, eu falei que eu não ia no concurso. Eu lembro que daí eu fui levar a Lavínia na escola. Era comecinho de ano. E o Arthur, bebezinho no meu braço. E eu cheguei lá, todas as professoras, assim. Sabe o primeiro dia de aula que as professoras ficam tudo assim? De jaleco. E eu olhava e eu falava, Senhor, era para mim estar ali. Por amor ao Senhor eu estou fazendo isso. Não é por amor ao Hermes, não é por amor aos crianças. É por amor ao Senhor. Me segura, porque eu queria voltar. E o meu pezinho ia e voltava. Então, amados, a gente só vai conseguir obedecer se a gente amar muito a Deus. Se a gente tiver temor, se a gente tiver respeito e reverência. É Ele que tem que ser a real motivação. Porque se eu tivesse feito isso pelo meu esposo, na primeira vez que ele fizesse alguma coisa que deixasse o meu coração triste e que eu não me sentisse valorizada, o que eu ia fazer? O que eu estou fazendo aqui para esse homem que não me dá valor, que não cuida de mim? Vou vazar. E aconteceu, porque ele é um ser humano, né? Como eu também. Então, a real motivação que vai nos manter nos lugares, nas posições, nas trincheiras, é o temor e o amor ao Senhor. Não tem outro jeito. Então, se você acha que você não teme
ou que você não ama ele o suficiente, ele não tem problema nenhum com isso. É só você pedir para ele: Senhor, me ensina a te amar. Me ensina a te amar acima de todas as coisas. Coloque esse amor, esse temor dentro do meu coração, porque eu quero te obedecer. Eu não consigo, mas eu quero. Não tem problema nenhum de você falar isso. Ele vai fazer. 22. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da... sendo ele o próprio Salvador do corpo. Ao que Cristo se sujeitou, que nós falamos no começo? A um sacrifício de cruz. E muitas vezes nós, mulheres, não queremos se sujeitar aos nossos maridos. A gente se sujeita ao patrão, a gente se sujeita à moda, a gente se sujeita ao sinal de trânsito, a gente se sujeita a outras mulheres, a outras pessoas, a gente faz o que a gente não queria para agradar, mas quando chega no marido, aqui não, bichão, aqui não. Amadas, e isso revela o quanto nós somos orgulhosas. Isso aí é orgulho puro. E eu reconheço o quanto eu era orgulhosa, por isso que eu tive tanta dificuldade de me submeter ao meu marido. Eu era tão ferida e tão machucada nessa área de paternidade, e o meu senso de sobrevivência estava tão ligado, que, meu Deus, coitado do Hermes, ele foi forte, o guerreiro. Amados, é orgulho puro. A gente precisa se sujeitar. Cristo se sujeitou, foi sacrificial, mas ele está colhendo os frutos. A palavra diz que ele olhará, lá em Isaías, se eu não me engano, ele olharia para o fruto do seu trabalho e se alegraria. Então, às vezes, quando nós não temos ainda um marido maduro no Senhor, um marido que não conhece a palavra, vai ser bem sacrificial mesmo. Mas é esse o objetivo. E é isso mesmo que vai agradar o Senhor. A minha mãe, ela... Embora eu veja assim que... E eu até quero abrir um parênteses aqui. Ninguém está dizendo aqui que uma mulher que está passando por uma situação de agressão em casa, por uma situação onde a integridade física, emocional e espiritual dela está em perigo, que os filhos dela estão em perigo, que ela deve se sujeitar. Não, ela precisa procurar ajuda. Não é isso que o Senhor quer. A minha mãe se sujeitou até a esse tipo de atitude, porque ela dizia assim, que ela tinha feito uma aliança perante Deus e ela não ia desatar aquilo. Então, muitas vezes o meu pai chegava das esbórnias e ela bem sabia onde ele estava, porque ele nem fazia questão de esconder. Não importava a hora que fosse, se fosse 2 da manhã, 3, 4. E ela levantava e ela fazia a janta e colocava em cima da mesa para ele. E não foi nenhuma, nem 2, nem 3 vezes que a gente levantava de manhã e as panelas estavam no corredor, porque do jeito que ela colocava na mesa, ele mandava nela. E muitas vezes o nosso marido não chega nem perto de um homem desse, de fazer uma atitude dessa. E se ele chega cansado do trabalho, e aí você pensa, mas eu também estava trabalhando. Mas é o seu papel, não é o dele. Não quer dizer que ele não possa ajudar. Deve, inclusive, mas é o seu papel. Se ele pede uma comida, alguma coisa diferente, você já inflama. E já eu não vou mais fazer, porque eu sou, porque eu faço, porque eu aconteço, porque eu não preciso de nada nem de ninguém. Cuidado. Cuidado, isso é legalidade certeira para o maligno entrar dentro do seu casamento. Sequência. Maridos,
que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Então, se a gente voltar ali no final do 23, diz assim, sendo ele próprio o salvador do corpo. E ali também no 26 fala assim, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Você quer ter uma esposa abençoada? Aqui está dizendo que é o marido que santifica a esposa. Que é dever do marido. Como é que ele vai santificar a esposa? Aqui fala duas coisas: amor e cuidado, alimento. O marido que ama a esposa, ele nutre ela, como uma mulher é nutrida. Você sabe o que agrada a sua esposa? Você se preocupa em agradá-la? Em nutri-la? Ela se sente cuidada por você? Não tem coisa que faz mais uma mulher florescer do que ela se sentir cuidada. Ela vai se submeter a você com a maior alegria de todo o coração dela. E isso não é uma condição, tá? Ai, já que o meu marido não me ama e não me cuida e não me faz nada, também eu não vou me submeter, não vou fazer nada. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É individual. Cuidem das suas esposas. Cristo deu a vida pela esposa dele, pela noiva dele. Nutriu, santificou. E muitas vezes nós estamos levando o nosso cônjuge a fazer coisas que ele nem gostaria de fazer, porque nós estamos tendo um posicionamento errado. Mulher, trata o seu marido com o devido respeito. Às vezes você fica querendo bater boca, medir força com ele, na frente das crianças, na frente das pessoas, nas coisas de família. Ah, não, esse daí, sabe aquelas brincadeiras bobas? Ah, não, porque esse daí, né, esse daí não faz nada, não tira nem um garfo da mesa. Para de desmerecer o seu cônjuge. Se é para falar uma coisa dessa, fica quieto, não fale nada. Abra sua boca para elogiar o seu cônjuge. Muitas vezes a gente só abre a boca para apontar defeito. Ah, porque você não trocou aquela lâmpada, porque aquela torneira está vazando já faz 6 meses e você não arruma. Ixi, tem gente rindo muito aí. Amados, vamos tentar enxergar as qualidades, as coisas boas no nosso dia a dia. Olha, eu descobri que não é na minha casa só que acontecem essas coisas. Né? Vamos olhar para o nosso cônjuge com amor. Vamos orar e vamos pedir para o Senhor mostrar para a gente como Ele enxerga o nosso cônjuge. Como Ele enxerga. Muitas vezes nós, mulheres, quando a gente erra, o marido nem fala nada. Ah, tá bom, tá tudo bem. Agora, quando o marido faz um negócio errado, rapaz, porque eu avisei, porque eu falei que ia dar tudo errado, porque você não me escuta, porque se tivesse me escutado... Oh, Deus! Nossa, gente, estamos até se manifestando. Ó, se alguém estiver precisando de aconselhamento pastoral no casamento, pode procurar no final do culto, tá? O pastor Carlos está ali. Se vira aí, pastor. E, gente, a gente riu aqui, mas eu sei. Eu vim de um lar assim.
aonde muitas vezes não tem um canal aberto de diálogo. Não tem. Mas a palavra diz em Provérbios que o bem e o mal que você faz não é para outra pessoa que você está fazendo, é para você mesmo. Então, se você está semeando o bem na vida do seu esposo, e ele não está sabendo reconhecer isso, se você está semeando o bem no coração da sua esposa, e talvez ela também não está sabendo reconhecer isso, o Senhor está vendo. E no tempo dele, ele vai mover. E ele vai trazer conversão. Porque a palavra diz que ele vai converter o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos, dos maridos às esposas, das esposas aos esposos. Ele vai. Ou ele vai fazer como ele fez com Abigail e Nabal, né? Fica a dica aí para os homens. Ó, Abigail e Nabal era turrão, duro de coração. Davi foi lá, pediu ajuda, ele não quis, foi ingrato, foi orgulhoso. Abigail foi lá, sabia. Ó o momento que a mulher tem que se posicionar. Você se sujeitar ao seu marido não quer dizer que você vai virar um pano de chão. Você vai se posicionar no Senhor. Você não vai fazer nada que está fora do padrão da palavra do Senhor. Ela viu que ali ele estava deixando de servir não a Davi, a Deus. E ela se posicionou. E o Senhor fez o quê com Nabal? E arrumou um outro maridão para ela lá. Então, e a Jezabel também. A palavra diz que o pior pecado que Acabe fez foi ter casado com Jezabel. E olha que ele já tinha feito umas desgrameiras antes. Casou com Jezabel, ela começou a levar o povo para fazer coisa errada. O que o Senhor fez com ela? Gente, ela caiu de cima do terraço, os cachorros comeu a carne dela. Ela não foi nem enterrada. Eu não estou querendo deixar outra para usar minhas tapoeiras lá em casa, não. Não. Eu vou cuidar, bem bonitinho. Sai fora. Usar minhas louças, minhas coisas. Não. Ixi. Vamos lá, vamos para o final que o meu tempo está acabando. Ai, Deus, socorro, Senhor. Continuando no lar cristão, filhos e pais. Primeiro os filhos também, né? Filhos. Aí, ó, abre as orelhas aí. Tá como aí. Filhos, obedeçam os seus pais no Senhor. Pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. A minha vida, o meu casamento só abençoou, só foi próspero quando eu fui lá, quando eu pedi perdão para o meu pai, apesar que todo mundo, a maioria, conhece a história. Eu fui lá, pedi perdão para o meu pai, perdoei ele, comecei a honrar ele. Aí eu consegui me submeter ao meu marido, meu casamento foi sarado. Honrem os seus pais. Honrem. Por amor ao Senhor, honrem os seus pais. Só assim você terá uma vida que corra bem. Ter uma vida longa na terra. E uma vida longa e feliz. Porque quando a gente não honra o pai e a mãe, quando a gente fica retendo falta de perdão, você pode ter até uma vida longa, mas vai ser uma vida infeliz. Triste. Então honrem os pais. Respeitem. Obedeçam. E, se a gente honra o pai e a mãe terrena, a gente vai ter uma vida boa. O que vai acontecer se a gente honrar o nosso Pai Celestial? A gente vai ter uma vida longa, boa, feliz, próspera. Sequência. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu era uma pessoa extremamente irada. Muito. Pavio muito curto. Falava comigo, você nem falava, você já ia levar uma na orelha. Ia sair ardendo, verdade. Verdade, né? Verdade que tem que ser dito. E eu tinha muita ira, porque o meu pai era extremamente rígido e cobrava muito da gente, só que ele não dava exemplo nenhum bom. Ele fazia tudo errado
e ele queria que os filhos fossem perfeitos. Então aquilo gerava muita ira, e isso gera ira no coração dos filhos, quando os pais pedem, mas não fazem. Fulano, vai lá ler a Bíblia. Você está lendo? Fulano, vai lá fazer seu devocional. Você está fazendo? Fulano, não faz isso. Você está dando o exemplo? Não gere ira no coração do seu filho. Porque ele vai sofrer, mas quem vai sofrer mais vai ser você. De ver o seu filho triste, infeliz, magoado, sem dar certo na vida. E a responsabilidade vai ser sua. Porque você vai saber que você plantou semente de ira no coração dele. Ah, vai deixar fazer o que quiser? Não, está na sequência aqui, ó. Criar na disciplina. E na admoestação do Senhor é incrível. Quando uma criança está fazendo um negócio errado, e você chama na chincha, e quando é necessário que você dá umas varadas, a criança fica com raiva? Não fica. Lembra lá quando você era pequena? Porque eu apanhei também quando eu precisava e quando eu não precisava. Mas quando eu precisava, eu não tenho raiva. Porque eu sei que era certo. Então, quando você corrige um filho da maneira certa, e é isso que nós temos que fazer, ele vai ter a gratidão no seu coração. A minha mãe corrigiu eu depois de grande, casada. Não com vara, né? Mas com palavra, que às vezes dói mais. Ela chegou um dia lá em casa, eu já contei esse testemunho. E eu esfregando e limpando e tá, e tá. Aí ela olhou bem assim e falou, nossa, mas essa sua casa é tão limpinha, né, minha filha? Eu falei, né? Eu assim, né? É um pavão. Pois é. A minha casa também era bem assim, e era mesmo, quando eu era criança, eu lembro, o chão da casa da minha mãe era de madeira, assim, e passava cera, aí de canário. Nossa, o cheiro até hoje. Aí nós tínhamos aqueles escovão lá e as enceradeiras, né? As enceradeiras. Gente, realmente, aquilo, assim, era um espelho. E ela falou assim, pois é, eu limpava tanto aquela casa que daí quando seu pai chegava com as botinas sujas e sujava, eu brigava com ele. Aí foi melhor, ele começou a gostar mais de ficar no boteco do que em casa. Aí quando seu marido está chegando em casa, eu estou vendo que ele está colocando as botinas lá e você está rateando com ele. Cuidado. Pronto. Mudou. Claro que eu não gosto que fica pisoteando em cima de onde eu limpei. Mas se eu limpei, ele chega, ele precisa tomar um banho, está lá no barracão, foi engraxar as máquinas, está tudo sujo. Toma banho aí, está tudo bem. Depois limpa, lava, não tem problema. Amados, a gente tem que ter cuidado com os nossos filhos. Hoje em dia, tem esse negócio, não tem nada a ver, mãe. Não quero, o Arthurzinho hoje, eu não vou para a igreja, eu vou lá com o pai na roça. Não vai, não. Foi outro dia com o pai para a roça, brincou a tarde inteira, vai para a igreja, sim. É compromisso, dia com o Senhor. Enquanto tiver sobre a minha responsabilidade, vai vir. Os nossos Deus não tem netos, tem filhos. Falei disso essa semana com as meninas. Tem filhos. Eles vão precisar ter um encontro deles com o Senhor. Mas o meu papel de mãe, eu vou fazer. Não estou mais querendo ir, não sei o quê. Não importa, está dentro da minha casa, está comendo a minha comida, não casou ainda, é minha autoridade. Vai ir. Estão tudo rindo aí, olha só. Ai. Vou terminar, pastor, no tempo, rapidinho. Servos e senhores. Chegou a parte de falar mal dos patrão, hein? Quanto a vocês, aí está lá no 6:5. Quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados somente para agradar as pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo ou seja livre. Como você tem servido? Pode ser o patrão lá da empresa,
ou a família, ou na igreja. Você tem feito isso realmente com o coração grato, feliz, de uma maneira que honra a Deus e a pessoa que está te dando, que está pagando o seu salário, que você leva alimento para sua casa? Amado, se você não está feliz no local que você está trabalhando, ou se está acontecendo alguma situação, como o irmão Jaime ministrou no começo, apresente isso a Deus. Mas não fica falando mal do seu chefe, ele é uma autoridade. A palavra diz que nós temos que ter respeito com as autoridades, que nós temos que respeitar. Ele é uma autoridade sobre a sua vida. Trate o seu chefe, o seu patrão, com respeito. Faça o seu trabalho da melhor maneira que você conseguir. Porque é para o Senhor, você está lá, você é um cristão, você está dentro de uma empresa. Você está representando a Cristo naquele lugar também. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. E você que exerce autoridade sobre a vida de alguém, como você trata essa pessoa? Você trata ela com respeito, com dignidade? Pense que poderia ser um filho seu trabalhando para outra pessoa. Pense que o seu marido poderia ser ou poderia ser você. As circunstâncias mudam. Um dia você pode ser empregado. Quem é fiel sobre o pouco, sobre o muito será colocado. Um dia você pode estar sendo servo e no outro você é senhor. E um dia você pode estar sendo senhor e você pode ser rebaixado a ser servo. Semeadura. Tu vai colher o que tu plantou. E aqui, na igreja, quando o chefe maior fala, nosso pastor, todo mundo. E quando os líderes falam? Quando o seu líder de curso fala? Quando você vai receber uma ministração de alguém que está em um cargo, uma posição de liderança, você age da mesma maneira? Quando o pastor pede alguma coisa para você, você responde da mesma maneira do que quando é um outro irmão que está pedindo? Que às vezes a gente sai perdendo as pernas para fazer alguma coisa para o pastor e para a pastora. Mas quando é um outro irmão que pede, não sei, eu não posso, é um folgado. Gente, é verdade. É verdade, a gente precisa estar atento com isso. A gente não pode tratar as pessoas com imparcialidade. A gente não pode, porque todos são filhos de Deus, aqueles que creem em Jesus. E na sequência, vem a armadura de Deus, eu não vou ministrar sobre ela hoje. Mas, por que vem na sequência a armadura de Deus? Porque quando a gente se coloca em posição de obedecer a tudo isso aqui, a se tornar uma pessoa digna de ser chamada de filho de Deus, a ser uma esposa auxiliadora idônea, a ser um homem que santifica sua esposa, a ser um filho que honra o pai, um pai que honra o filho, a tratar o seu servo ou ser um senhor que honre a Deus também. Você está armando uma guerra no mundo espiritual. E o diabo vai fazer de tudo para te parar no meio do caminho. Você decidiu ser submisso, o homem vai pisar na bola e vai vir o dardo inflamado para você parar. Você decidiu fazer um negócio diferente para o seu filho, ele vai te desobedecer. Eu também não vou fazer mais nada para esse moleque que não me obedece. O seu empregado, você resolveu dar um estímulo, alguma coisa assim, vai fazer alguma coisa, vai ter. São os dardos do maligno. E o que ele fala assim? Revistam-se da armadura de Deus. Porque nós somos soldados e nós estamos em uma guerra na linha de frente de batalha. Se você não se revestir do poder de Deus, você vai cair. Você vai cair, você não vai dar conta, eu não vou dar conta, ninguém dá conta. Então a gente precisa se revestir. Guardar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos olhos, para que a gente possa obedecer ao Senhor com integridade. Amém, amados?
Eu convido vocês para estarem de pé, nós vamos orar.